Boa noite, queridos irmãos. Que a paz e o amor de Jesus envolva a todos. Vamos iniciar o momento perguntas e respostas segundo o Espiritismo. Eu sou a Lene Souza e vou responder as perguntas hoje. Pergunta número 1. Os médiuns escutam os espíritos pela audição ou pelo pensamento? Se for por pensamento, qual a diferença entre os pensamentos e a mediunidade? Tem como diferenciar? O médium pode escutar pelos dois. Tem aqueles que ouvem claramente uma voz como se fosse de uma pessoa encarnada, que é o que chamamos de clareaudiência. E tem também aqueles que escutam como uma voz interior, algo interno, aquela coisa que vem na mente. Assim como a intuição, o médium, ele às vezes supõe que aquilo que está vindo na mente dele é dele, né, e não de um espírito. E aí é com a prática mediúnica mesmo, com o tempo, se esforçando para saber diferenciar o que vem dele, o que não é, ele vai conseguir separar, diferenciar o que é dele e o que é dos espíritos. Exemplificando, o Chico Xavier, ele tinha todo tipo de mediunidade, né? E no caso da audiência, ele sabia até distinguir um espírito de luz, quando era um espírito com uma vibração mais baixa, e muitos médiums conseguem até se conectar ao espírito porque já conhece até o timbre da voz dele, a entonação que ele usa, então ele sabe, esse é o espírito tal que está se comunicando comigo, que está falando comigo agora nesse momento. Mas tudo isso é com o tempo vai começando a diferenciar e aprender. Pergunta número 2. O que acontece com o espírito de crianças, adolescentes que se suicidam? Sendo uma criança de pouco esclarecimento, ainda não é senhora de si, né, e como ele desencarna na forma de criança ou adolescente, ainda não tem muita consciência dos seus atos, não tem muito conhecimento, discernimento do bem e do mal, ele não vai para o umbral, ele não vai para regiões de sofrimento. Ele é acolhido em instituições próprias para crianças, para adolescentes, e aí ele vai passar por um longo tempo de tratamento até entender o que fez, o que é o plano espiritual, voltar a ter consciência de que ele é um espírito antigo, né? Até ele voltar a ter consciência de quem realmente ele é. Então, Deus nunca desampara ninguém, meus irmãos. Nunca desampara. Todo mundo é acolhido, todos têm espíritos amigos que estão ao redor para ajudar, e tanto aqui encarnado como desencarnado. Pergunta número 3. Todos nós iremos para o umbral? Dificilmente não passaremos por lá, até porque o umbral é um lugar mesmo de passagem, e podemos dizer que quando saímos aqui da Terra, nosso espírito ainda carrega alguns resíduos tóxicos, vamos dizer assim, e é no umbral que nós vamos fazer a limpeza desses resíduos para poder seguir para lugares onde temos afinidade, né? Na verdade, estaremos em lugares onde nós temos afinidade, onde a nossa consciência vai se encontrar. Devemos nos lembrar que umbral, céu e inferno é uma questão de consciência. Por isso temos que viver da melhor forma possível, porque Deus não dá um julgamento, vai para lá ou vai para cá. É a nossa consciência que nos coloca nos estados, né, melhores ou piores. Pergunta número 4. Quantos espíritos acompanham uma pessoa depois que nasce? Ela pode ir atraindo outros amigos espirituais durante a vida? Olha, não existe uma quantia certa, mas sabemos que temos nossos mentores, nossos amigos espirituais, né, aqueles que podem ser chamados de anjos da guarda, que nos acompanham durante uma existência inteira. E às vezes, dependendo do trabalho que você venha desenvolver durante a vida, você pode sim atrair outros amigos espirituais
né, com relação àquilo que você está fazendo, aquilo que você está desenvolvendo, um tipo de trabalho, um tipo de estudo. Então não tem um número exato, mas nós somos cercados de amigos espirituais. Assim como também podemos ser cercados de inimigos, né, dependendo daquilo que a gente faz. Então tem essa questão da afinidade. Se você trabalha para o bem, além daqueles que já estão determinados a trabalhar, a ficar com você, você também pode vir a ter outros amigos durante o percurso da vida. Pergunta número 5. Maus espíritos podem influenciar alguém a mudar de comportamento? Sim, podem. Os espíritos zombeteiros ou mesmo inimigos do passado, que vêm às vezes nos obsediar, eles podem fazer de tudo para que a gente mude o comportamento, para que a gente cometa ações delituosas que venham nos prejudicar. Então eles podem influenciar sim. E não devemos esquecer do orai e vigiai, porque a todo instante podemos estar sendo alvo, né, de espíritos que não têm compromisso com a luz. Pergunta número 6. Tenho uma curiosidade. O que a doutrina espírita fala sobre o livro do Apocalipse? No livro A Gênese, de Kardec, ele faz uma abordagem muito esclarecedora sobre esse tema, né? Se não me engano, capítulo 16, 17, 18. Mas nós temos também na literatura espírita outros livros que falam, né, também um pouco sobre o Apocalipse. O Emmanuel, ele fala por meio de Chico Xavier que o fim do mundo ele será um fato marcante, que fará a Terra passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então a gente pode dizer que grande parte dos conceitos da origem do fim do mundo, né, do Apocalipse, ele vem aí do livro do Apocalipse do apóstolo João, né, quando ele estava exilado na Grécia e tal. Então, o livro do Apocalipse ele vem muito cheio de fantasias, de alegorias, que era comum naquela época se falar de uma forma em que as pessoas pudessem entender, né? Porque se falasse claramente, até como Jesus falava por parábolas, de uma maneira mais fantasiosa para as pessoas entenderem, se falasse claramente as pessoas não entenderiam. E João, na sua velhice, ele teve que pedir auxílio para os escribas ajudarem, né, a ele escrever as visões dele. Então a gente pode se dizer também que o que está descrito nas escrituras é aquilo que os escribas interpretaram do que João disse. E a doutrina espírita ela faz referência ao término do ciclo evolutivo dos planetas, né, que a gente chama de final dos tempos, que é todo esse amontoado de momentos difíceis, vamos dizer assim, que é essa transformação aqui do planeta Terra de um mundo de provas e expiações, onde os espíritos reencarnam para reparar seus erros, para evoluir, para passar por certas dificuldades, porque infelizmente nós aprendemos mais pela dor do que pelo amor, para ele poder passar para um mundo de regeneração, né? Onde os espíritos já mais evoluídos, mais conscientes do amor, é que vão poder habitar. Então, no livro A Gênese, ela fala que os mundos eles passam por uma gradação evolutiva, né? Eles iniciam sua caminhada nos primeiros estágios, chamados mundos primitivos, e continuam até atingir o estágio evolutivo de mundo celeste. E o nosso planeta Terra, ele se encontra ainda na segunda fase dessa escala. Então ele já passou por muitas transformações e está prevista para passar por mais transformações ainda, que podemos dizer que são essas que estão previstas nas profecias do Apocalipse. Mas isso não quer dizer que vai acontecer do jeitinho que está escrito lá. Porque naquela época falava-se muito alegoricamente das coisas. Pergunta número 7. Num mundo onde tem tanto sofrimento, como ficar animado para tentar melhorar? Porque parece que a gente nunca vai ser feliz.
Pois é, meu irmão, minha irmã. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Mas a vida ela não é só sofrimento, não é só provas. Pode existir também momentos felizes se você estiver em paz. Se você tentar buscar a paz, se você aceitar que vivemos nesse mundo de provas e expiações, mas que você tem que se superar. As dificuldades do caminho são provas para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Então, aquele que tiver fé e enxergar em tudo, mesmo nos momentos difíceis, uma oportunidade para o crescimento, ele não vai enxergar apenas sofrimento nas coisas. Olha, a sabedoria divina, ela às vezes usa desses momentos difíceis nas nossas vidas para nos despertar, para a gente poder acordar. E basta olhar para o lado que nós sempre vamos ver que o amor de Deus ele está presente em tudo. Mas ele permite que a dor chegue até nós para que a gente também possa avaliar as nossas ações, avaliar os nossos comportamentos, avaliar a nossa consciência, né? O que estamos fazendo? Por que essa dor está chegando? O que eu estou fazendo do meu hoje? Para a gente poder pensar até como vai ser o nosso futuro. Mas o importante é termos a consciência de que Deus nunca abandona ninguém. Passamos por momentos difíceis, por situações às vezes dolorosas, mas que exigem meditação e que exigem bom senso da gente. E devemos nos lembrar que vivemos para aprender a viver melhor, né? Não podemos esquecer disso. Pergunta número 8. Dizem que todos nós somos médiuns, mas eu não consigo nem ver nem ouvir um espírito. Sim, segundo Kardec, todos nós somos médiuns, porque às vezes bem pouquinho ou não, mas a gente sente a influência dos espíritos, né? Então muitas vezes temos aquela intuição, às vezes a gente não percebe, acha que é um pensamento nosso, mas são às vezes os espíritos ali a nos indicar alguma coisa. Então todos são médiuns, e essa mediunidade ela não é exclusiva e ela não é privilégio de ninguém. Todo homem possui. Agora tem sim aqueles médiuns que são mais aflorados, né? Aqueles que veem os espíritos, aqueles que ouvem, aqueles que escrevem, os médiuns de cura, e tem aqueles que a faculdade mediúnica é mais simples, não é tão presente, vamos dizer assim. Mas todos nós somos. Mas conforme vamos estudando, trabalhando no bem, às vezes frequentando uma casa espírita, a gente começa mais a ter essa percepção maior do mundo espiritual conosco. Muitas vezes a gente não percebe porque a gente está desligado, a gente não se interessa muito pelo assunto. Mas conforme nós vamos estudando, às vezes frequentando uma casa espírita, lendo bastante, se envolvendo nas vibrações da casa, a gente começa a sentir mais a presença dos espíritos ao nosso redor. Pergunta número 9. Às vezes acordo cansada. Como saber diferenciar se esse cansaço é consequência de trabalho no plano espiritual durante o sono ou ataque de entidades? O acordar cansado pode ter outros motivos também, né? Não podemos esquecer que às vezes uma preocupação ou excesso mesmo de trabalho durante o dia, poucas horas de sono, faz com que a gente acorde também cansado ou não renda no outro dia. Mas no caso de um trabalho no plano espiritual, ao qual todos nós podemos fazer, muitas vezes fazemos e nem lembramos, e a diferença entre ataque de entidades, de obsessores, é que quando trabalhamos no plano espiritual, e não que cansamos até o corpo físico, mas temos aquela sensação de cansaço, às vezes por ter doado muita energia ou algo assim. Mas a diferença é que você pode se sentir cansado, mas você é um cansaço satisfatório. Você sente aquela energia, aquela coisa boa, né? Tem aquela satisfação. Às vezes você fala, nossa, eu tô cansada, mas eu tô feliz, né? Tem aquela coisa boa. Já ataques de entidades espirituais, não, isso deixa a gente para baixo, isso suga a nossa energia,
de deixar a gente preocupado, de deixar a gente realmente desanimado, de deixar a gente triste. Então, vamos dizer que um parâmetro aí seja até o humor também, pode ser um dos parâmetros, né? Onde a gente fica mais triste, se for um, e mais alegre se for outro. Pergunta número 10. Qual o tempo entre uma existência e outra? Voltamos sempre na mesma família? Não existe um tempo específico, né? Depende da situação, do merecimento, da evolução no plano espiritual, de com quem você tenha que de repente conviver numa próxima encarnação. Então, às vezes, o espírito pode dizer: nossa, já tem 200 anos que eu tô aqui no plano espiritual, mas a próxima encarnação dele está planejada para ele viver com o outro, e esse outro ainda não está em condição de reencarnar, né? Então, por aí vai. Tudo é feito um planejamento muito minucioso no plano espiritual. E geralmente voltamos, sim, na mesma família, com pessoas que já são conhecidas nossas de outras existências, até porque geralmente nós temos alguns débitos com essas pessoas do passado, né? E às vezes com um parente, com um amigo mais próximo. Então a gente está sempre mais ou menos com o mesmo círculo de espíritos já conhecidos na mesma encarnação. Mas o mais importante é a evolução, o progresso da evolução de cada um. Pode acontecer também de você ser um novato dentro de uma família, mas estar naquele meio para evoluir, né, para crescer, para caminhar. Meus irmãos, com essa última pergunta terminamos o momento perguntas e respostas de hoje. Agradecidos a Deus pelas perguntas. Semana que vem voltamos nesse mesmo horário. Que Jesus abençoe a todos, tenham uma boa noite e um bom descanso. Até mais.